Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Economia e Mercado. Eu falo de vocês diretamente daqui do estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. E ao fundo tem uma tela branca com pontos conectados. Do meu lado, a gente vê as palavras escritas em verde. EAD, mudando realidades. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, e estou usando uma camisa social clara e uma calça escura. Estou aqui no IFRO acompanhada da nossa intérprete de Libras, que você pode verificar aqui no canto do nosso visor. O sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. Vamos seguir então para o início da nossa aula? Nesse momento faremos a apresentação da disciplina. Vamos começar com a minha apresentação? Eu sou a professora Denise Tontiucci. Eu sou conteudista dessa disciplina. Sou formada em Economia e mestre em Administração. Especialista em Didática do Ensino Superior. Me formei em Economia em 2010 pela Universidade Federal do Paraná. Sobre a minha experiência profissional, já fui analista em Economia da Secretaria de Saúde de Rondônia e professora de faculdade em outros cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração, em faculdades aqui em Rondônia. Também atuei como analista em Economia no Ministério Público Estadual de Rondônia. E desde 2014, atuo na docência EBTT no IFRO, aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, como professora de Economia. Na ementa dessa nossa disciplina, nós vamos estudar um pouco sobre fundamentos da economia. Vamos abordar a introdução à macroeconomia, a introdução à microeconomia, economia monetária, comércio internacional e economia regional. O objetivo dessa disciplina é compreender a dinâmica da economia de mercado. E nós teremos aí 6 objetivos específicos, cada um atrelado a uma das nossas teleaulas. O primeiro é identificar os conceitos básicos de economia, interpretar como explicam os problemas econômicos fundamentais. O segundo é comparar as principais escolas econômicas, um pouquinho de história para a gente entender como que classificam os seus teóricos centrais. E a partir daí nós vamos interpretar os princípios da economia e relacioná-los a decisões individuais. Depois vamos descrever como funcionam os mercados e identificar quando a intervenção pública é necessária. No nosso quinto objetivo, vamos relacionar produção, inflação e desemprego para interpretar o funcionamento da economia. Por fim, no último tópico, vamos investigar a estrutura produtiva de Rondônia e descrever suas principais atividades econômicas. Os conteúdos estão divididos assim. Na aula 1, vamos estudar conceitos fundamentais da economia. Falaremos de escassez e alocação de recursos. Vamos focar em entender o que estuda a economia. Vamos abordar também os problemas econômicos fundamentais. Na aula 2, vamos acompanhar a evolução do pensamento econômico. Vamos falar dos principais teóricos da economia, vamos conhecer a escola clássica, a teoria neoclássica, a teoria marxista e vamos falar sobre o keynesianismo. Na aula 3, vamos estudar como as pessoas tomam decisões na economia. Esse é um conteúdo que faz parte dos 10 princípios da economia, do professor Gregory Mankiw, e nós vamos estudar os primeiros princípios, que é como as pessoas enfrentam trade-offs, a entender o custo de oportunidade, que é o custo de algo, é aquilo que você desiste para obtê-lo. Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento racional das pessoas que ocorre na margem e vamos falar sobre como as pessoas reagem aos incentivos. Na aula 4, vamos estudar um pouco sobre como as pessoas interagem na economia. Dentro ainda do conteúdo dos 10 princípios da economia, vamos explorar como que o comércio pode ser uma ferramenta que vai facilitar todo o boom econômico, o crescimento econômico para todos. Vamos falar sobre os mercados, que são entendidos como uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E às vezes os mercados falham e os governos podem atuar, melhorando o resultado desses mercados. Na aula 5, vamos falar aí como a economia funciona. Ainda dentro dos 10 princípios de economia, vamos entender como que é determinado o padrão de vida de um país. E aí, nisso a gente vai compreender um pouco sobre a capacidade de produzir bens e serviços. Vamos falar sobre os preços,
como eles se comportam quando o governo emite muita moeda, e sobre a sociedade e o trade-off que ela enfrenta no curto prazo entre a inflação e o desemprego. Por fim, na aula 6, vamos estudar um pouco sobre a economia regional de Rondônia e vamos falar sobre a atual conjuntura produtiva de Rondônia, características da produção, atividades agropecuárias, atividades industriais, setor de serviço, exportação. As nossas atividades avaliativas estão divididas assim. A atividade de percurso número 1 vai valer 10 pontos. A atividade 2, que aí é uma atividade com uma prática de extensão embutida, ela vai valer 40 pontos. Atenção então para essa atividade. E a nossa avaliação regular vai valer 50 pontos, somando aí os 100 pontos totais disponibilizados na disciplina. Bom, assim está organizado o planejamento dessa disciplina. Aguardo você para acompanhar a nossa teleaula. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.